quem era ele, sabia, claro, estava num crescente assim como os outros. Porém, aqui nós temos um pequeno detalhe. Quando Maria faz a abordagem a Jesus, ela desenvolve ali, ou ela tem em mente que ainda tem algum poder sobre Jesus Cristo. Algum poder e autoridade sobre ele, porque agora, claro, Jesus havia saído de casa, havia rompido e a sua subserviência à sua mãe, não o respeito, ao contrário, continuava respeitando como mãe, como ser humano, como mulher, mas agora ele tinha uma missão. E Maria, naquele momento que está ali, parece desenvolver ou entender que ainda tem alguma influência ou autoridade sobre ele. Tanto é que a resposta de Jesus parece ser uma resposta deselegante aos nossos olhos e para a tradução. Porém, a tradução original, ou melhor, o texto original, ele, nessa parte em que diz que tenho eu contigo, no original quer dizer o que para ti e para mim. O que essa expressão quer dizer? Que também ainda continua nublada aí para a gente, né? A expressão indica que o interlocutor excedeu os limites do que lhe diz respeito. Ou seja, que Maria estava entendendo que ainda tinha poder, autoridade sobre Jesus. Então Jesus, como se dissesse, Maria, agora você precisa se submeter à autoridade divina. Ela ainda não havia entendido plenamente o ministério de Jesus Cristo. Quando ele dá essa resposta com elegância, com educação à sua mãe, ela entende que ele está dizendo que mais que filho. Lembra que ela também ficou surpresa quando aos 12 anos Jesus estava no templo e falou para ela, ué, por que vocês estão surpresos aí? Vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Mas mesmo assim Jesus submeteu a autoridade de José e Maria naquela ocasião. Então, o que nós percebemos é que Jesus agora, ele demonstra para ela que ela não tinha mais autoridade maternal sobre ele. E que ele havia agora estava desenvolvendo seu ministério. Ela ainda provavelmente não sabia que Jesus estava tendo seus discípulos, ele aparece na festa com seus discípulos, enfim. O que eu quero aqui destacar, inclusive para as mães de plantão, e preste bastante atenção, é algo que me chama a atenção quanto ao relacionamento das mães e filhos da modernidade. Um pesquisador chamado John Bowlby, ele criou a teoria chamada apego seguro e apego inseguro. Ele detectou que a teoria do apego havia duas vertentes, apego seguro e apego inseguro. O que é isso? Quando uma criança é criada com excesso de apego, ela desenvolve uma insegurança. Ou seja, nos dias atuais nós estamos vendo que esse apego inseguro está sendo cada vez mais realidade, onde nós temos uma nova geração de jovens que estão entrando na fase da juventude e de uma adolescência tardia e ainda permanecendo na casa dos pais. Então, às vezes um rapaz de 20, 30, às vezes até 40 anos, continua na casa do pai, naquele nível de apego. Qual é o problema? Aliás, vamos tentar aqui também diagnosticar a questão do apego seguro. Tá? O apego seguro é aquele apego natural em que um pai e uma mãe cuidam do seu filho, mas ensinam gradativamente seu filho ou sua filha um crescente de independência, de autonomia. Ele e ela está insistentemente ensinando a criança a desenvolver a sua autonomia para que quando um dos pais ou os pais vierem a faltar, essa criança já adulta não venha sentir como se o seu mundo tivesse desabado. Esse é o apego seguro. É uma educação saudável, uma educação correta. Agora, o apego inseguro é quando a criança começa a ter medo, pavor de ficar só, começa a ter medo de ficar sem o pai, sem a mãe, sem o tutor, sem o cuidador, sem o avô, sem a avó. É aquela superproteção que vai criando na mente da criança a ideia de que ela não pode sobreviver sozinha. E quando acontecer o que naturalmente acontece no ciclo da vida, que é a morte de um dos
tutores ou cuidadores ou pais, esta criança na fase adulta acaba sentindo-se deslocada, sem condições de ter uma vida independente e de alcançar seus objetivos. Isso gera, nesses adultos, uma instabilidade. Eu assisti até um videozinho há poucos dias, eu gostaria muito de exibir aqui para você, mas eu não consegui fazer o download ainda, de uma mãe que não deixou que o cordão umbilical do filho, não sei se você viu, o filho fosse cortado ao nascer, e passou a vida inteira com esse cordão umbilical ligado. Ela era mãe solteira, perdeu a oportunidade de ter um parceiro, quem sabe para a sua vida, porque ela estava muito ligada ao filho. O filho perdeu a oportunidade de ter uma esposa, um filho, porque sempre que ele se interessava por uma mulher, a mãe puxava o cordão umbilical que ainda estava ligada nela e nele também. Enfim, envelheceram, a mãe veio a falecer e o filho ficou totalmente desnorteado, gritando, fazendo eco no vazio, porque não tinha mais o que fazer, não aprendeu a viver. Pai, mãe, então muito cuidado. Essa questão do apego seguro é saudável. Crianças devem ser cuidadas com muito carinho, devem ser atendidas, mas quando você se excede na superproteção, você está ensinando uma criança, uma futura adulta, um futuro adulto, que não pode ter independência, que não pode ter estabilidade emocional, que não pode ter sua segurança e alcançar seus objetivos de vida. Muitos dos adultos hoje estão sem conseguir desenvolver sonhos, crescer na vida, ter sucesso profissional ou sucesso no seu relacionamento matrimonial ou quem sabe até na sua fé, porque ainda vive a fé de seus pais. Então, pais, nós precisamos ter autonomia, autoridade para ensinar os filhos a andar com suas próprias pernas gradativamente. Muito cuidado com o apego inseguro, porque aquilo que para você hoje pode ser muito bonitinho, muito gostoso, ter seu filho e sua filha colado 24 horas com você e você entender que isso é amor genuíno, pode não passar de amor egoísta, em que você não quer perder aquilo que entende ser sua propriedade. E seu filho e sua filha não são sua propriedade, conforme diz a Bíblia, são herança do Senhor. Ok? Fica aqui esta palavra para você, pai, mãe, avó e avô, para que a gente fique atento quanto à nossa educação que estamos oferecendo para as nossas crianças. Nós vamos encerrar então agora o Reavivados com a última mensagem do Reavivados por sua palavra sobre João capítulo 2, inclusive